Gostaria de lembrar, né? Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, acho que não, mas se você está em casa aí assistindo a gente, a primeira vez, né? Sobre o que a gente está falando, sobre o que se trata essa série, né? A série, ela tem esse título, né? Um convite para uma vida mais elevada. E é uma série que fala sobre o livro de Colossenses, né? Trata basicamente de uma carta escrita por Paulo a uma comunidade nova de cristãos. Que não conhecia, né, que ele não conhecia pessoalmente, porque ele estava preso, e ele observa duas coisas principais. Ele encoraja os novos cristãos para continuarem no caminho e verdade de Jesus Cristo, e ele alerta contra as tradições e crenças religiosas que estavam invadindo ali, ameaçando o Evangelho e a suficiência, né, de Cristo, né, de que Cristo era todo suficiente. Então, na mensagem anterior, o pastor Carlos, né, para quem se lembra aí, ele abordou justamente esse tema, de que Jesus é suficiente, de que Jesus, ele deveria ser suficiente. Né? E esse é o pano de fundo que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? Eu queria começar com uma pesquisa que eu estava vendo, que fala sobre jovens cristãos em universidades. Vocês sabiam que 64% mais ou menos de cristãos jovens que vão para a universidade abdicam da fé? Essa é uma porcentagem, mais ou menos essa, 64% a 70% dos jovens que ao frequentar uma faculdade, ao se deparar com os desafios ali, diferentes do que ele já tinha, ali no dia a dia, na casa ou na escola, ele é confrontado com algumas realidades, com alguns pensamentos diferentes do que ele tem, e por causa disso ele abdica a fé dele. Eu queria conversar um pouco sobre isso hoje. Queria que vocês ficassem com esse dado na cabeça e pensassem o quanto a fé cristã, quanto aquilo que a gente acredita tem sido realmente relevante e tem feito morada nos nossos corações. Nos corações dos mais jovens, dos nossos filhos, né, para quem tem filhos, né, o quanto isso é duradouro nas nossas vidas. Então, eu chamo essa quarta capítulo, mensagem, né? Como se fosse uma série mesmo, Netflix, né? De livres da religiosidade. E ela está baseada, lá o texto base, ele está em Colossenses 2, 16 a 23. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver. Senão eu vou projetar aqui. Também você pode acompanhar aqui na NVI. E vamos lá, Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade,
com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Pensando um pouquinho nesse último versículo aqui, eu queria que a gente pensasse aqui e a gente pegasse pelo menos 3 pontos principais aqui que Paulo nos ensina, porque aqueles ensinamentos, né, aquelas regras estavam afetando aquela comunidade. Então esses mandamentos, eles deveriam ser rejeitados, porque Paulo afirma que eles não são divinos, ou seja, eles são humanos. Eles não são eternos, eles perecem, e eles não resolvem o verdadeiro problema. E esse último ponto eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo, né? Ganhar um pouco mais de tempo com vocês aqui, conforme a gente vai abordando. Mas antes disso, eu queria também fazer uma oração, mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Jesus, por essa manhã, Pai, em que o seu amor permanece em nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos encoraja, Pai, a ouvirmos a Tua mensagem nessa manhã, Pai. Eu peço que o Senhor fale com cada um de nós, Pai, que a Sua palavra e nada mais, Pai, possa fazer com que nós possamos entender, Pai, a Tua mensagem clara e objetiva nas nossas vidas, Pai. Toca nosso coração, Pai, é o que eu te peço. Em Seu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro ponto, então, de que esses mandamentos deveriam ser rejeitados porque eles não são divinos. Então, aqui logo no início, né, Paulo ele fala, né, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das Luas Novas ou dos dias de sábado. Então, aqui o que a gente consegue ver... Opa, estou voltando aqui, desculpa. O que a gente consegue ver aqui, basicamente, são 2 categorias aqui de ensinamentos que estavam... de julgamentos, né, de ensinamentos que estavam acontecendo ali. O primeiro que Paulo fala é que é sobre comida e bebida, e ele fala sobre festas e datas religiosas, né? Então, o que é importante a gente entender aqui? O contexto, né? Os colossenses, eles estavam sendo, de certa forma, ali pressionados e julgados por alguns cristãos que eram judeus, né, que haviam se convertido, de certa forma ali, haviam adicionado Jesus, entendido o sacrifício de Jesus, eles esperavam o Messias, né? Mas eles estavam sendo pressionados para que eles demonstrassem um compromisso com Jesus através da obediência à lei e algumas tradições humanas ali. E essas tradições, elas eram não só tradições, não eram só mandamentos bíblicos, né, que Moisés e Deus havia dado para eles no Antigo Testamento. Eram algumas coisas a mais. Então, por exemplo, essa festa da Lua Nova, por exemplo, é algo que foi adicionado, né? Deus nunca deu esse mandamento para eles, mas era uma festividade a mais, né? A Bíblia mostra em alguns versículos que Deus não reprovava, de certa forma, isso, era algo a mais, mas não era algo necessário, estritamente necessário ali, né? Não havia sido dado por Deus, né? Era algo mais tradicional mesmo, né? Uma celebração que o povo acabou instituindo. Com relação à comida e bebida, haviam algumas leis então que Deus havia dado lá no Antigo Testamento, principalmente para o povo que estava ali no deserto, né? E que precisava ter cuidado com aquilo que
comiam, né? Precisava ter uma certa higiene ali e tudo mais. Então Deus havia dado mandamentos ali também para que não comessem carne de porco e algumas coisas desse tipo. Mas não eram também mandamentos esses que eram mandamentos que eram necessários ali, que tinham o cunho ali de salvação, né? Então, o que Paulo apresenta aqui é um problema, que aqueles judeus convertidos, né, que tinham toda essa tradição, eles estavam acrescentando outros mandamentos à lei de Deus, né? E Paulo também condena a tentativa de alguém julgar um cristão por causa de coisas que em si não constituem pecado ou eram questão mais de preferência ali e tradição do povo. E mais do que isso, eram regras comportamentais que não alcançavam o coração. Indo um pouquinho adiante, então, né, ele fala aqui: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Aqui na NVT. Aqui Paulo deixa claro qual era a motivação daquelas pessoas que estavam ali julgando e acusando aqueles convertidos novos, né? Aquela comunidade nova. Era provavelmente muito orgulho que eles tinham, né? E esse orgulho fazia com que eles agissem com uma humildade que a Bíblia chama aqui de humildade fingida, né? De que eles estavam tentando fingir algo ali, que aquela obediência, aquelas regras trariam um certo ar de superioridade ali que eles teriam, né? Então eles imaginavam que por continuar obedecendo as tradições judaicas eram melhores e mais importantes do que os gentios, né? Aqueles que não tiveram todo esse background aí, todo que não obedeciam à lei de Deus antes. Eram pessoas novas convertidas, né? Ainda não conheciam, não foram criados ali em templos, né? Não tinham toda essa tradição. Então eles se achavam melhores e mais importantes. E além disso, eles queriam colocar essas regras também em cima desses novos irmãos, né? Então, na verdade, eles não haviam entendido o propósito de Jesus e a sua morte e a sua ressurreição. Além do mais, naquela época, pesquisando sobre, né? E o próprio pastor Carlos também trouxe isso no último culto, né? Na última mensagem, que havia algumas pessoas ali também, junto com essas tradições, havia um gnosticismo, que era, na verdade, como se fosse uma linha de pensamento ali, que basicamente as pessoas acreditavam que a matéria, que o corpo, ou tudo que é físico, era ruim e que o espírito era bom. Tudo aquilo que era espiritual era bom. E eles tinham um outro pensamento, que para se alcançar a Deus era necessário anjos, né? E eles acreditavam que precisaria ter um mediador entre o homem e Deus. E alguns acreditavam que os anjos seriam esse mediador. Então eles comparavam ali, eles não acreditavam na total divindade de Jesus Cristo, e que o único acesso ao Pai fosse por Jesus Cristo. Ali no finalzinho ele fala também, né, que alguns alegam ter visões a respeito dessas coisas, né? Então ali também, provavelmente, né, o que alguns comentários bíblicos dizem é que algumas pessoas tinham algumas visões, algum tipo de visão espiritual, né? E elas se achavam ali detentoras daquela revelação que Deus havia feito a elas. Então isso também tornava elas mais orgulhosas ou mais especiais do que as outras, né? Então é isso que Paulo fala aqui, né? Que a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Por
por trás de tudo isso, o que havia realmente de fato não era um desejo verdadeiro de conectar aquelas pessoas, aqueles cristãos novos a Deus ou a Jesus Cristo. O que havia por trás ali era um desejo de superioridade, era um orgulho, era uma falta de entendimento também do que Jesus havia feito por eles. Continuando aqui, trata-se de alguém de que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Ali na NVT, ele fala que eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Então aqui a constatação já de um fato, Eles não estavam ligados a Cristo, como a gente pôde perceber aqui. E ali ele fala, que não estando ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Então, uma verdade que esse texto afirma aqui é que quando nós estamos ligados a Jesus Cristo, unidos a Ele, alicerçado, sustentado por seus ligamentos ali, fazendo uma metáfora com o corpo, Ele efetua o crescimento. O crescimento é dado por Deus. A consequência, então, de se caminhar, andar e se relacionar com Cristo é a transformação que Ele nos dá, que somente Ele pode nos dar, que somente o Espírito Santo pode nos dar. Então, uma verdade também que a gente pode entender aqui é que o Evangelho muda as nossas convicções. A partir do momento em que nós entendemos Jesus Cristo, a partir do momento que nós entendemos o que Ele fez por nós, estamos ligados a Ele, o crescimento, a transformação é dada por Ele. O ponto 2 aqui, esses mandamentos que estavam invadindo ali aquela comunidade não são eternos, eles perecem. E ali, voltando um pouquinho, eu estou indo um pouco mais para frente, um pouco atrás aqui, mas para encaixar um pouquinho cada ponto, Então ali, Colossenses 2:17, estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu estou sempre trazendo a NVT aqui porque ela traz acho que o Carlos também já percebeu isso, ela traz alguns pontos aqui que ajudam a gente a clarear um pouquinho melhor, Essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então aqui, a gente precisa entender o que ele está querendo dizer, Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Por que sombras, Todo o passado, as ordenanças que haviam sido dadas, elas apontavam para Cristo. Mas agora que a realidade do próprio Cristo foi revelada a eles, e algo infinitamente melhor, eles deveriam deixar aquelas sombras, para trás da sombra, as ordenanças, as proibições, as tradições, e contentar, focar na realidade que era Jesus Cristo, que havia sido revelado a eles já. A verdade é que a lei apontava para o pecado, e a nossa condição de pecadores, e a necessidade de um Salvador. Não havia como, por esforços próprios, alcançarmos a Deus. Então, quando Paulo ele fala ali, então por que vocês ainda se submetem com regras, como não manuseiem, não toquem? Isso é provavelmente uma ironia até que Paulo fez ali, com relação a esses gnósticos que acreditavam que a matéria, que algo físico era ruim, E dizendo, que uma vez que Jesus havia libertado o povo, de todos os pecados pelo sacrifício dele, por que eles estavam ainda correndo para regras que não
que não podiam salvar? Por que eles estavam se condenando nas mesmas regras de antes? E aqui, gente, uma citação de um livro que eu já comentei já com vocês algumas vezes, né? Ele chama Pais Fracos e Deus Forte. Ele realmente mexeu muito comigo e a Elisa. Acho que eu já li esse livro 2 vezes já, de tão bom, e para tentar absorver mais. Então, algumas coisas aqui eu ouso dizer que elas estão encharcadas por algumas coisas que esse livro traz sobre a justificação, sobre o que significa realmente, à luz do Evangelho, o que ele transforma nas nossas vidas. E então ele fala assim, né? Quando buscamos ter uma posição justa, ou seja, justificação diante de um Deus santo através do cumprimento da lei, somos desligados, cortados, separados da graça e justiça oferecidas por Jesus Cristo. Estamos por nossa conta. Nós estamos caindo como pecadores nas mãos de um Deus terrivelmente santo e poderoso. Ficou claro aqui? Uma vez que a gente se desliga da graça de Deus, uma vez que nós buscamos a nossa justiça própria, nós caímos, de fato, na mão de um Deus que é santo, né? Terrivelmente santo e todo poderoso. Nós somos desligados, somos cortados, separados da graça e justiça de Deus. Então, mais uma vez aqui, né, e reforçando o que Paulo fala, uma vez que Jesus Cristo havia libertado, trazido libertação, trazido graça, pela obediência que o Filho fez na cruz, por que eles cairiam novamente em tudo isso? E aqui eu queria trazer para vocês um quadro aqui comparativo que nos ajuda a entender a motivação por trás da lei e a motivação por trás do Evangelho, né, das boas novas de Jesus Cristo. Então, olhando ali do lado esquerdo, né, a gente pode ver que antes de Cristo, pela lei, eu obedeço e sou aceito e amado por Deus. E depois de Cristo, pela graça, eu sou aceito e amado por Deus, logo obedeço. Dá para perceber, gente, a diferença que isso traz? Não sei se para você traz um alívio, traz uma libertação da mesma forma que isso traz para a minha vida. Né? Isso, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, gente, eu tenho bastante tempo de igreja, tá? Eu tenho bastante tempo de convertido. Eu brinquei até naquele vídeo que a gente fez aqui de aniversário, né? Eu nasci aqui, basicamente, né? Então, basicamente, eu fui criado desde pequeno na igreja e aprendi algumas coisas sobre regras morais, sobre comportamento. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que um peso às vezes vinha sobre mim e falava, não, eu preciso ser bom em alguma coisa, eu preciso cumprir certas regras, porque senão Deus não vai me amar. Senão Deus não vai se contentar comigo. E às vezes essa semente ela vem devagarzinho na nossa vida, e conforme a gente vai se relacionando com pessoas que pensam igual a gente vai deixando isso inundar as nossas vidas, e a gente esquece da justificação, da graça de Deus, de que nós somos aceitos por Ele, não importa o que você já fez, não importa o que você vai fazer, não importa o que você faz. Jesus já pagou o preço por você. E isso traz um senso de, poxa, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero me relacionar com esse Deus. Porque Ele me ama tanto, Ele foi capaz de me amar tanto. E eu quero conhecer, eu quero andar com esse Deus.
E logo isso faz com que a gente, como consequência, a gente queira obedecê-lo. Então, a motivação, ela é diferente. Você não é motivado pela rejeição, pelo medo. Você é motivado pela alegria na aceitação. Ou seja, você é aceito por Jesus Cristo. O orgulho que antes poderia trazer para aquelas pessoas que têm aquele senso, nossa, eu estou obedecendo, nossa, que semana boa, estou obedecendo a Deus aqui, nossa, Deus está felizão lá em cima, né, comigo, Ele está... Hoje quando eu oro aqui, eu sinto que, né, Deus hoje está feliz. E naquele momento em que você cai, naquele momento em que você escorrega, você já enxerga Deus como alguém que está bravo, que está zangado, que foi pego de surpresa. Deus foi pego de surpresa, Ele não sabia. Ele não é soberano, Ele não sabia que você ia pecar. Como se Deus pudesse passar por isso, como se Deus não soubesse todas as coisas. Então isso traz humildade, porque quando eu escorrego, quando eu caio em pecado, eu sei que eu posso correr para os braços do meu Pai, e Ele vai me receber de braços abertos. Ele vai me pegar no colo e Ele vai me abraçar, e você vai pedir perdão, e Ele vai te perdoar. Amém? Um esforço humano para chegar a Deus. A lei trazia tentativas, fazia com que a pessoa se esforçasse por esforço próprio para chegar-se a Deus, para alcançar a bondade de Deus. E depois de Cristo, né, que é a exata expressão de Deus Pai, Ele apresenta um Deus Salvador, um Deus que entra na história para mudar a vida do homem, para se conectar com o homem. Ele decide por conta própria se entregar em dor pelo homem. Então você percebe aqui que pela lei, a lei indicava tudo, ela dava coisas que faziam com que a nossa obediência fosse de fora para dentro. Ou seja, quanto mais eu obedeço, mais eu vou sendo de certa forma transformado as minhas atitudes, né? E quanto o que Cristo fala é que a nossa transformação é de dentro para fora. Então, a partir do entendimento do Evangelho, do que Cristo fez, isso me transforma e faz com que eu mude a minha vida. E qual que é o problema, né? Então, o que ele fala aqui também é que não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, isso não resolve o verdadeiro problema, que né, já trazendo o último ponto aqui. Né, essas regras, elas de fato têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que eles ainda estavam debaixo da antiga lei. Eles ainda não haviam entendido, eles estavam ainda pensando que poderiam ser justificados por obras. O problema é que aquelas pessoas se achavam obedientes nas leis e fazendo até mais do que as leis, elas seriam justificadas. Seriam aceitas por Deus. Quando Jesus na cruz acaba com essa autossuficiência. Eles não tinham entendido que era necessário depender de Jesus. De que Jesus cumpriu a lei perfeitamente no lugar deles. E mais do que isso, eles não tinham entendido que a lei era incapaz de refrear os impulsos do coração. A lei não tinha capacidade de mudar o coração. Que as nossas obras, elas não são boas, poderosas, o suficiente para transformar o coração humano. Então, o que a gente pode entender aqui é que a lei, ela nos mostra o que Deus ordena, o qual certamente é boa.
mas a lei não possui o poder de nos capacitar a fazer o que ela diz. A lei orienta, mas ela não concede. A lei nos mostra a aparência de uma vida santificada, mas ela não tem poder santificador. É somente o Evangelho, o que Jesus fez, que pode dar o estímulo que honre a Deus para a nossa obediência. Assim, quanto a lei orienta, somente o Evangelho pode nos conduzir. Eles não tinham entendido isso. Eles não tinham entendido que a lei tinha um propósito de quebrar o coração, de falar, gente, eu não consigo obedecer isso. Isso, ele vai ser mais fácil entendido por aqueles que entendem o quão afastados, o quão o nosso pecado realmente causa indignação a Deus. Então a lei, ela tinha o propósito de quebrar essa autoconfiança mesmo e nos conduzir a Cristo. E o Espírito Santo, quando nós cremos que Ele habita em nós, Ele nos capacita a obedecer a Ele. Eu queria ler uma citação aqui de um livro chamado Cristianismo Sem Cristo, de Michael Horton. Ele faz um comentário aqui sobre um pastor chamado Donald Barnhouse, e ele começa falando assim, como seriam as coisas se Satanás realmente assumisse o controle de uma cidade? E esse pastor falou isso há mais de meio século, sobre isso, e ele falou isso no meio de uma mensagem dele, foi numa pregação transmitida aí pela CBS, foi algo divulgado, de certa forma. E ele fala assim, Barnhouse especulou que se Satanás assumisse o controle da Filadélfia, cidade em que Barnhouse pastoreava, todos os bares seriam fechados, a pornografia seria banida, as ruas limpíssimas estariam repletas de pedestres arrumadinhos, sorrindo uns para os outros. Não haveriam palavrões, as crianças diriam sim senhor e não senhora, e as igrejas estariam cheias todos os domingos, onde Cristo não seria pregado. Dá para entender? A aparente obediência, ela pode nos cegar da necessidade de Jesus Cristo, de nós não enxergarmos que nós precisamos de um Salvador. Então, uma sociedade repleta de imoralidade também não seria um lugar legal para se conviver. Mas uma sociedade repleta de moralidade, que auto se congratula, se parabeniza, seria satânica e resistente à graça. Ela será gentil e organizada, porém morta e sem amor. O que Deus quer é o nosso coração, e não nossa obediência sem coração. Deus não quer que a gente obedeça por obedecer, Ele quer que a gente queira obedecê-lo. Jesus não está interessado em pessoas cheias de justiça própria, que acreditam tanto em si. Ele já sabia, no plano que Ele fez, em Jesus Cristo, e a ordem que as coisas aconteceram, que essa justiça não produz fruto. Você já pensou que Jesus podia ter recriado tudo, de repente falou, não, realmente, esse povo não vai conseguir me obedecer. Então eu vou recriar tudo, vou criar todos sem o livre arbítrio, e eles vão me obedecer como robozinhos. E está tudo certo, Recriamos tudo. Por que Deus não quis assim? Nós somos criados para um relacionamento com o Pai. E Jesus é esse elo que nos liga a Ele. Jesus é o elo, é a nossa ligação a Deus. Sem Ele, não tem sentido tudo que a gente faz, tudo que a gente acredita.
Eu queria terminar, gostaria que você pensasse aqui, mais uma vez a história do filho pródigo, né? Ela nos traz uma lição, né? Como vários pontos ali da Bíblia, mas o filho pródigo a gente sempre consegue enxergar lições muito valiosas, né? E diferentes. Ele mostra a história de um pai que é totalmente bom, que acolhe dois filhos diferentes, né? Dois filhos ímpios, mas diferentes exteriormente, mas por dentro eles eram iguais. Os dois estavam perdidos e com o coração longe do pai. Então, na história a gente vê, basicamente, o filho mais novo, né? Vamos relembrar aqui, né? O filho mais novo é um filho rebelde, negligente quanto às regras. Ele resolveu gastar a herança do pai como ele bem entendia. E depois a Bíblia mostra que ele, morrendo de fome, desesperado por socorro, ele volta para a casa do pai dele. E a Bíblia fala que, lá em Lucas 15, 20, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu fico imaginando essa cena, o filho lá longe, o pai tinha tudo para falar poucas e boas para ele, né? E ele resolve correr em direção ao filho dele e abraçar e beijar o filho dele. Imaginando o filho todo fedido, provavelmente, esquelético, todo magrinho, desamparado, e o pai o abraça, pega no colo e o abraça. Ele restabelece o seu lugar na família. Ele dá um anel para ele, faz uma festa e coloca ele no lugar onde ele estava. Por outro lado, a gente vê o filho mais velho. Trabalhava com o pai, era obediente, amava se sentir certo, se orgulhava de cumprir as regras. Quando o irmão foi embora, ele apreciava o fato de ter vencido a batalha dos irmãos. Ele era o melhor filho. Estava tomado de orgulho. E qual foi a resposta do pai para ele? Lá em Lucas 15, 28 diz, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Percebe nessa história que o amor do pai, ele estende para os dois filhos? Embora nenhum deles seja digno, embora nenhum deles seja merecedor de qualquer amor ali do pai, porque eles não estavam conectados com o pai. Mesmo o filho mais velho, que achava que estava com o pai ali, junto, que vivia, que obedecia o pai, o coração dele não estava com o pai. Aparentemente, sim, mas não estava com o pai. A primeira chance que ele teve, que o irmão saiu, ele deve ter pensado assim, bem feito. Para ele não queria saber de nada mesmo. Estava cheio de regra, cheio de superioridade, um coração longe de Deus. Mas ele não sabia que o pai tinha uma regra superior, uma lei maior do que a dele, a lei do amor misericordioso de Deus, que se estende a cada um de nós, independente de qual irmão aqui você se acha mais parecido. Talvez os caminhos dessa vida trouxeram você a bater a cabeça mais forte, a andar por caminhos que aparentam ser mais pecaminosos. Você quebrou a cabeça, fez coisas que desagradam a Deus,
e você andou longe dele, e quando você se deparou com Jesus, com a mensagem dele, você falou: Pai, eu preciso de você. Eu estou aqui, estou sujo, eu estou comendo, estou pegando migalhas por aí, e eu entendi que o Senhor é meu Salvador, que o Senhor pode me salvar. Mas talvez você, como irmão mais velho, tempo de igreja, caminhando, não sou tão ruim assim, estou indo bem. Talvez você tenha esquecido que você precisa de um Salvador também. A verdade é que a salvação, ela não é na hora que você levanta a mão e fala: Jesus, eu entendi, eu quero ser salvo. Salvação você ainda necessita, nós necessitamos de um Salvador ainda. Um Salvador que nos liberte das nossas crenças em nós mesmos, na nossa autojustificação, na nossa autossuficiência. E alguém que nos conduza à transformação. Amém? Queria fazer uma oração. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te agradecemos por tua graça sobre nós, Senhor. Nós te agradecemos pela libertação, Pai, pela liberdade, que às vezes a gente se confunde, a gente não entende direito. O que a gente chama de liberdade, às vezes voltamos e nos aprisionamos ainda em leis morais, condenamos os nossos irmãos, julgamos aqueles que são diferentes de nós. E não precisamos mais de um Salvador. Sentimos assim, Pai, que não precisamos de Jesus Cristo. Como o que lemos aqui, Pai, nessa ilustração de uma cidade que seria tomada por Satanás, como seria, talvez, uma imagem aqui de uma organização aparentemente certa, obediente, mas sem Cristo. Jesus, nós não queremos perder o Senhor de vista, nós não queremos andar sem o Senhor, não faz sentido mais nas nossas vidas, Pai, andar sem o Senhor. Nós sabemos, Pai, que se criarmos nossos filhos dessa forma, obedientes às leis, obedientes certinhos em tudo, mas sem a necessidade, sem enxergar a necessidade de um Salvador, isso não vai durar. Logo eles vão voltar atrás e eles não vão entender a necessidade que eles têm de Jesus. Então, Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor, em tua infinita bondade e graça, Senhor Deus, Espírito Santo, que nos selou através da salvação, nós te pedimos, Pai, que o Senhor faça transformação nas nossas vidas, Pai. Tudo que nós aprendemos hoje aqui, relembramos, Pai, possa nos acompanhar durante a semana, Pai. E que isso, Pai, que Jesus, que é aquele que nos acolhe de braços abertos, nos faça chegar mais perto de Ti, Pai. Que durante a semana, quando formos abrir a Bíblia, a gente possa imaginar que nós estamos indo na casa do nosso Pai de verdade. Estamos entrando na casa dele, estamos ali sentados na cadeira conversando com alguém que nos ouve, que nos entende, que nos apoia e que nos perdoa. Senhor, obrigado pela aceitação que nós temos, Jesus. Obrigado pela identidade, Pai, sabermos quem nós somos em Jesus Cristo.
somos aceitos. O Senhor nos enxerga como se nós nunca tivéssemos pecado. Não é pelo nosso esforço, é porque Jesus cumpriu a lei. Quando nós voltamos atrás e achamos que somos ruins por isso, nós estamos abrindo mão do que Jesus fez por nós na cruz. Como se Jesus não fosse suficiente. Nos ajuda, Pai, com que isso, Pai, faça com que nós nos acheguemos a Ti, Senhor Deus. Temos vontade, Pai, de estarmos diante da Sua presença, de nos relacionarmos com o Senhor. Porque nós somos criados para isso, para um relacionamento com o Senhor. Eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos aqui, por aqueles que nos assistem, nos ouvem, Pai, também. Que o Senhor faça morada nos nossos corações. Transforme a nossa maneira de ver e enxergar coisas exteriores, Pai. E comece uma transformação de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém.